Fala galerinha, eu sou o Jean Anjos e esse é o podcast Foi na Terapia Diagnóstico Gente. E aí meus amigos, como estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Não sei se vocês perceberam, mas no nome do episódio tem um detalhe aí diferente, tem uma sigla, né, um BPA, bem no início do nome do episódio. E eu vou explicar o que vai acontecer aqui agora. BPA quer dizer bate-papo aleatório, tá? Seria um novo quadro aí do nosso podcast. E foi uma coisa que surgiu assim meio do nada, eu vou dar uma explicada aqui. Eu recebi uma indicação recentemente de um podcast, é um podcast gringo. E que é uma moça que fala sobre coisas aleatórias da vida dela, sabe? Tipo assim, ela liga a câmera e sai falando, aparentemente, né, sem muito roteiro. E eu gostei muito do podcast, eu esqueci o nome do podcast, eu vou trazer aqui depois, mas é Anything alguma coisa, eu esqueci o nome. Mas eu gostei muito do podcast, da forma com que ela grava, ela só vai falando. E esse episódio aqui agora, e eu pretendo fazer mais vezes, tá? Esse episódio tem um pouco essa pegada. Então vai ser basicamente um bate-papo aleatório, um bate-papo de coisas que vão surgindo aqui na minha cabeça. Já tem algumas ideias, assim, na verdade, né? Mas eu zero aprofundei igual nos outros episódios. E a intenção aqui é a gente falar. Eu vou falar aqui sobre coisas aleatórias da minha vida e destrinchando, não necessariamente coisas relacionadas à terapia, mas também, acho que faz parte também, né, do processo terapêutico, né, de se terapeutizar, mas são bate-papos aleatórios. E uma das coisas assim que eu muito penso assim na minha vida, cara, muito mesmo, é no quão eu vou falar exatamente como eu penso, tá? No quão era bom quando eu era totalmente ignorante. É um meio paradoxo, assim, sabe? Tipo assim, não que eu seja, né, lá a pessoa mais terapeutizada do mundo e tudo mais. Hoje eu me considero, assim, eu tenho um certo conhecimento, assim, interessante que eu consigo lidar com as minhas coisas, né, melhores e tudo mais. Mas, cara, às vezes a vida é tão difícil assim, sabe? Tipo assim, eu acho a vida muito difícil no geral. Tipo assim, você tem muitas responsabilidades quando chega assim na fase adulta, você começa a ter muita coisa para fazer, né? Você vai começar a fazer faculdade, depois tem que lidar com o social, depois começa a trabalhar, tem que lidar com o social de novo, né? E é tudo tão fácil quando a gente não liga com nada, sabe? Tipo assim, é um paradoxo porque isso é muito perigoso, né? Mas parece ser tudo muito fácil para as pessoas, né, que não tem muito conhecimento do que está acontecendo ao seu redor. E eu vejo isso acontecer muito mesmo. Tipo assim, eu vejo pessoas que eu observo, assim, eu sou uma pessoa muito observadora, eu observo assim, pessoas assim, que fazem algumas coisas, né, que se colocam em alguns lugares ou falam algumas coisas que eu fico pensando, mano, pô, essa pessoa, tipo assim, não faz sentido o que ela tá fazendo com a vida dela, sabe? Não faz sentido, mas assim, é uma observação que fica comigo mesmo. Às vezes são pessoas que eu nem tenho tanto contato assim, mas eu observo e fico assim, caramba. E eu às vezes eu viajo que, tipo, ser ignorante às vezes é uma dádiva, sabe? Tipo assim, você não preocupar com uma coisa X ou assado, às vezes é uma dádiva, sabe? Eu vou citar um exemplo aqui, que é um exemplo assim aleatório, sabe? Por exemplo, coisa relacionado à alimentação, que é uma das coisas que eu penso muito, né? Às vezes a pessoa, tipo assim, come qualquer coisa todos os dias e não se preocupa com a sua saúde, sabe? Tipo assim, tudo bem que ela vai pagar um preço depois. Mas, cara, ela parece ter uma vida tão mais fácil do que quem precisa se preocupar muito, sabe? Quem quer almejar ter uma constância, né, e tudo mais. E eu vejo pessoas assim, tipo assim, em pleno meio de semana, eu não tô julgando a pessoa fazer isso, tá? Mas parece que a pessoa
tá vivendo uma vida ali, tipo assim, no modo automático, no meio de semana fazendo o que bem entender, comendo o que bem entender, bebendo o que bem entender. Tipo, eu vejo muitas pessoas, inclusive, bebendo no meio de semana, segunda, terça, quarta-feira. E, cara, tipo assim, isso não é errado, né? Mas parece que as pessoas vivem no modo automático e não estão preocupando pro, pro futuro delas, sei lá. Tipo assim, eu nem sei também se deve preocupar, sabe? É muito pensamento, é muito paradoxo assim na minha mente, sabe? Tipo assim, e às vezes eu me pego pensando, será que eu precisaria, será que tem necessidade de eu preocupar tanto assim com algumas coisas? E eu começo a pensar, por que que eu faço isso? Por quê, né? Tipo assim, por que que eu me preocupo com isso? Ah, porque eu quero ter uma saúde legal, quero ter uma, uma vida idosa, né? Uma terceira idade legal e tudo mais, né? Eu planejo, eu quero ter filhos um dia, quero ter netos também um dia, uma família grande, eu quero ter uma família grande é difícil, mas atualmente, mas mediana assim, eu quero ter uma família, e eu quero estar bem nesses momentos, né? Então eu me preocupo muito nesse estilo, além do estético também. Eu acho que o estético também rege um pouco muitas atitudes minhas atual, mas e eu vejo que as pessoas não ligam tanto para as coisas. E eu estou citando aqui um exemplo específico de saúde e alimentação, mas tem muitos outros exemplos assim que eu vejo no dia a dia, tipo relacionado à política, por exemplo, né, de não ligar muito para as coisas que acontecem, né, relacionado ao social. Tem pessoas que não estão nem aí com o que falam, sabe, tipo assim, e não tem nenhum tipo de vergonha em falar o que pensam, sendo que às vezes essas coisas que elas pensam não são tão legais, sabe? Tipo assim. E como eu fico pensando muito nisso, eu sempre chego no final do pensamento com a frase: caramba, eu acho que seria muito legal se eu fosse, tipo, muito ignorante. De novo, não que eu seja a pessoa mais inteligente do mundo, mais conhecedor e tudo mais, mas caramba, se eu não tivesse pensando nisso aqui agora, será que a minha vida seria tão, tão mais de boa, talvez? Que seja mentalmente ou sei lá. Não sei. São coisas que me vêm na minha cabeça. E uma das coisas também, ligando um pouco nesse ponto, relacionado a ver outras pessoas, né, nesse limbo assim, é que, cara, eu fico com a sensação, eu fico um pouco agoniado de ver as pessoas, tipo, se colocando em certos lugares, sabe? Será que eu devo me preocupar com isso? Eu de fato não sei. Enfim, são devaneios, pensamentos aleatórios da minha vida. É. E o fato da vida ser difícil me faz pensar também que algumas pessoas tendem a achar a vida fácil. Eu acho que essas pessoas não tão tendo um crivo assim legal da vida, sabe? É uma coisa também que eu penso muito. E, cara, eu acho tudo muito difícil na vida, pensando em viver bem. Por exemplo, a constância, que é uma das coisas que eu falei no último episódio, para você ser constante, tem que ser desconfortável às vezes, né? Tem que ter desconforto, né? Porque se não tivesse, se fosse tudo confortável, eu tava comendo o que eu queria, não tava indo fazer atividade física, não tava fazendo terapia, sabe? Tipo assim. E a vida é desconfortável no geral. E eu julgo quem não tem esse desconforto tem algum rolê acontecendo, sabe? Às vezes a gente precisa se passar por passar por experiências diferentes, sabe? Para ter um pouco desse entendimento de desconforto. Uns dias para trás eu vi uma entrevista do Fábio Porchat. Ele estava num podcast e ele estava falando, né, que é muito fácil, né, quando a pessoa começa a ganhar uma certa grana, né, e tudo mais, é muito fácil a pessoa se perder na vida, né? E acontece muito, principalmente quando atleta, né, atleta de futebol, por exemplo, que sai que normalmente, né, são pessoas mais pobres e tem uma certa elevação financeira, assim, principalmente os atletas que são de grandes clubes, né, e tudo mais. E eu vejo que as pessoas meio que se perdem nisso. E ele estava falando que
que é muito fácil você perder um pouco a noção das coisas quando você chega nesse limbo assim. Aí ele tá falando assim, mano, e a gente precisa fazer coisa que nos faz ficar com o pé no chão de novo. Então, tipo assim, você tem uma certa grana, vai lá e doa, faz doação, vai visitar uma casa de crianças, de órfãos, né, de crianças abandonadas que sejam, vai vai comprar marmita para doar para pessoas em situação de rua, sabe? Tipo assim, a gente precisa ter esse outro lado para a gente conseguir ter um pouco de humanidade, não se perder com algumas coisas. E, cara, quando eu vi isso, eu falei, caramba, mano, faz muito sentido. Não que seja meu exemplo, tá? Tipo, não que eu seja uma pessoa, né, rica, milionária. Eu tenho uma condição boa hoje, eu acho. Mas, mas isso me faz pensar não só nesse âmbito, né? Mas em muitos outros âmbitos, tipo assim, a gente precisa passar por algumas coisas para poder manter o pé no chão, né? Para poder manter um pouco a questão da humildade. E, cara, não sei, é tudo muito complexo. Os pensamentos não se ligam muito, sabe? Tipo assim, é tudo muito complexo. E quando eu atualmente eu tô com 31 anos, e ao passar desses anos, né, nos últimos anos, assim, dos 28 para cá mais ou menos, eu tenho muito pensado em quem eu quero do meu lado, não só amorosamente, mas também amigos e tudo mais, né? Tipo assim, tem coisas que não faz sentido mais na minha vida, né? Cer- é, certas falas, certos tipos de pensamento não faz sentido mais na minha vida. E eu preciso ter um pouco desse crivo, assim, sabe? Pra conseguir levar a vida da maneira que eu acho que eu gostaria. E mas é difícil ao mesmo tempo prestar atenção nessas coisas, né? Tô falando de coisas mais sutis, de escolhas e tudo mais. Por exemplo, uma das coisas assim que eu vejo muito, né, que eu gostaria muito, é de ter pessoas que tenham um estilo de vida um pouco parecido com o meu. Pelo menos o que eu quero ter, né? Então eu sou uma pessoa muito ativa atualmente, eu faço muita coisa. Então eu trabalho em 3 lugares, por exemplo. Aí tem que fazer atividade física todos os dias. No final de semana eu acordo, vou fazer atividade física, né? Hoje eu levo uma vida um pouco mais. No final de semana, né? Um pouco mais tranquila, mas a semana é bem agitada, assim. E, e eu gostaria de ter pessoas ao meu lado que tivessem um pouco também disso, sabe? Pra ter compartilhar ideias assim parecidas, é, mas também conseguir fazer as coisas junto comigo, sabe? Ir na academia, ir fazer algum tipo de atividade, caminhar na praça, sei lá, e jogar alguma coisa e tudo mais. E nem sei porque eu tô falando isso mais. E eu digo isso não só amorosamente, eu acho que amorosamente é importante, mas também social. Hoje eu busco muito esses outros âmbitos assim da minha vida. Mas eu me perdi já, não sei porque eu tô falando isso mais. Mas tá, a vida é difícil, a vida fazê-la ficar fácil é difícil, né? Eu tenho pra mim que a vida vai começar a ficar mais de boa quando for ficando um pouco mais velho mesmo, que a gente vai tendo um pouco mais de calma, vai desacelerando um pouco mais. Mas é isso, cara. As coisas não são tão fáceis. Eu comecei falando aqui sobre a arte né, a arte de ser ignorante. E eu acho que tem até um pensador, tem algumas frases assim sobre isso, né? Tipo assim, sobre a pessoa ser ignorante. Mas é muito perigoso também ser ignorante, né? Você não ter controle das suas coisas, você não saber o que está acontecendo na sua volta, né? É, quando eu comecei a fazer terapia também, foi identificado, né, que eu catastrofizava muitas situações da minha vida. E eu tenho até hoje um probleminha assim com coisas que acontecem comigo de sensações, tipo assim, sensações eu digo, por exemplo, dor de cabeça, começo a ter formigamento em algum negócio, assim, eu fico sempre muito atento, em alerta, assim. Tenho muito receio, e qualquer oportunidade que eu tenha de não tomar remédio, eu não tomo. Eu tenho receios de efeitos colaterais, não sou contra remédio, tá? Eu sei que eu preciso tomar às vezes, mas eu fico com um certo receio. Mas é, mas eu catastrofizava muitas coisas.
antes. E isso também é horrível pra minha cabeça. Eu não sei mais o que eu tô falando isso. Entrei num devaneio aqui sem fim agora. Mas, cara, é isso. São bate-papos aleatórios. Talvez eu até convide pessoas pra poder participar desses bate-papos aleatórios, assim, da vida. E uma última coisa que eu queria falar que veio na minha mente é que agora é como algumas coisas não fazem sentido. Vocês já pararam pra pensar nisso? E é um pensamento que eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Porque a gente começa. Eu precisei um negócio aqui. A gente começa a pensar em algumas coisas assim e as coisas param de fazer sentido na vida. Por exemplo, eu já gostei muito de show na minha vida, mas hoje não gosto muito porque pra mim não faz muito sentido, cara. Olha que loucura. Tipo assim, pra mim não faz muito sentido a pessoa ficar cantando uma música de outra pessoa. Eu sei que música, eu gosto muito de música, tá? Não é sobre isso. Mas, tipo assim, ir no show, pagar caro e tal, tipo assim, pra pessoa ficar cantando uma música de outra pessoa e a pessoa fica muito feliz por estar cantando. Essas coisas assim me fazem, tipo assim, mano, por que, que as pessoas estão tão felizes assim, sabe? E é um pensamento perigoso demais, porque eu não queria pensar nisso estando num show, por exemplo. Tem um tempinho já que eu não vou em shows, tirando festivais de forró, né? Mais shows assim, em que eu não vou pra dançar. É, eu fico pensando assim, caralho, as coisas não fazem muito sentido, né? Inclusive, até eu sei que muitas dessas coisas liberam hormônios na gente, né? Tem lá alguns hormônios de felicidade e tudo mais. Nem sei se é hormônio na verdade, né? As sensações lá que liberam felicidade, né? Sensação de prazer e tudo mais. E eu sei que isso faz parte da vida, é importante, a cultura no geral, né? Música, dança e tudo mais. Eu faço parte da cultura também que eu danço. Mas se você pensar friamente, tipo assim, nada faz sentido na vida, cara. Porque eu torcer pro Cruzeiro faz sentido, sabe? Tipo assim, ver 22 homens jogando bola pra ganhar um jogo, tipo assim. Não faz sentido, tipo, ir em um show pra ver um cara cantando uma música, não faz sentido pra mim. Isso são pensamentos específicos, tá? Não que não faça sentido sempre, mas não sei, você começa a pensar friamente algumas coisas assim ficam tipo meio perdidas assim no ar. Mas é, mas é isso. Bate-papo aleatório meu comigo mesmo e farei mais vezes. Falei mais vezes isso. Eu acho que é um pouco interessante você começar a externalizar coisas que você anda pensando, né? E essas coisas que eu falei aqui hoje são coisas que eu penso bastante, inclusive. Tipo, eu já compartilhei isso com algumas amizades específicas, mas assim, são devaneios da vida. E se alguém, né, se identificar com esses pensamentos e devaneios, manda mensagem pra mim. Então vamos trocar ideia, comenta alguma coisa também que seja. Mas se você não me segue no Instagram, @geanjos, e tem um Instagram também do podcast que é o Fui Terapia, que eu ainda vou alimentar de alguma forma. Mas me siga lá pra gente trocar ideia e me manda mensagem caso você ache que esses devaneios, né, você não concorda, você concorda. Quiser trazer alguns pontos também sobre essas coisas que eu falei aqui. Enfim, mas assim, é só pra finalizar. Não, eu acho que essas coisas assim, né? Às vezes eu me pego pensando, caralho, essas coisas não fazem sentido. Mas eu gosto muito ainda assim de fazer, tipo assim, eu vou com uma certa frequência. Hoje tá um pouco mais baixa, né? Mas eu vou com certa frequência a alguns pagodes e tudo mais, gosto muito. Vou bastante, bastante não, com uma certa frequência em festivais de forró. Gosto muito também de festival, dançar com a galera diferente. E apesar de eu achar que as coisas na vida, algumas coisas não fazem sentido e que a vida é muito difícil, eu gosto muito de viver. Viver é bom demais. Você se propor a fazer coisas, passar por experiência e tudo mais, viver é bom demais. Eu até queria tatuar, inclusive, uma frase que tenha a ver com a vida, e só que eu ainda não tatuei, mas viver é bom demais, cara. Você passar por experiências, vivenciar coisas, conhecer pessoas. Eu adoro conhecer pessoas diferentes, eu adoro
saber da vida das pessoas. Eu sou uma pessoa muito curiosa também, né? Eu adoro saber da vida das pessoas, por que que ela trabalha com isso, por que que ela estudou aquilo, como que é a família, por que que a mãe dela faz isso, né? Por que que o pai dela fez aquilo. Então, eu sou muito curioso com a vida, então eu adoro a vida, tá? Apesar desses devaneios que eu acabei de falar. Mas é isso. Me siga lá nas redes sociais, @jeananjos e @foiterapia. E esse tipo de episódio vai acontecer mais algumas vezes. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!